Mateus, capítulo 12, versículo 35, 36 e 37. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, estou chegando. Obrigado, Jorge, estava sentindo sua falta. Jesus estava nessa parte do capítulo 12 falando de árvore e de frutos. E a partir do versículo 33, ele está nos ensinando a ser como boa árvore. E aí ele chega a partir do versículo 35, fazendo uma indicação muito interessante. No versículo 33, ele fala, é um chamado a ser boa árvore. E aí, no 34, ele se refere aos fariseus, aqueles que estavam acompanhando o ministério dele, simplesmente para tentar paralisar, destruir aquilo que Deus tinha para ele. E ele é duro, mas no versículo 35 ele começa assim: a pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas mais. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que o proferiram. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você também será condenado. Palavra dura de Jesus. Nós continuamos nessa série de mensagens, né? É chegado um novo tempo, não é isso? É chegado um novo tempo. E nesse mês de janeiro nós estamos fazendo várias pregações sobre vários princípios, né? Quem tem anotado aí no celular, no caderninho, quem tem anotado aí no tablet, dá um glória a Deus aí. E são receitas, né? Para a gente aplicar na nossa vida, não só ouvinte, como diz a palavra, mas praticante dela, né? Deixa eu tentar te explicar o que está acontecendo nesse texto. Trazem um endemoniado para Jesus, e Jesus expulsa o demônio, e o povo na hora falou, nem esse que é filho de Davi? E aí os fariseus, com ciúme, com inveja, dizem, se não esse é filho de Beelzebul, só ele pode expulsar demônio. Jesus faz um duro discurso a partir do versículo 25, e no 35 ele declara essa palavra que é totalmente atual para nós, dizendo bem que o homem tira do tesouro bom boas coisas e o homem tira do mau tesouro más coisas, tentando dizer que todo dia para nós se apresentam tesouros, mas são os nossos olhos, é a nossa vida, é a nossa pessoa que vai julgar. Se tudo que a gente olha, a gente só tira coisa ruim, esse tesouro para nós não vai valer de nada. Jesus está fazendo um chamado para que a gente olhe para as coisas com o olhar de tirar as melhores coisas dela. Porque as piores, todo dia você vai ter o que olhar e tirar coisa ruim. E o problema é que quando você tira algo, Cristiano, você passa a ter que carregar, Aguinaldo, daquilo. Então, quando você tira, e Jesus fala alguma vez de fardo, e de trocar de fardo com ele, algo de algum lugar, aquilo passa a te pertencer, passa a te acompanhar. Então, que a gente possa olhar para todas as coisas, diga comigo, todas as coisas, todos os dias, e a gente possa tirar boas coisas. Porque senão não vai ter esposa que seja boa para você, não vai ter marido que seja boa para você, não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter tudo, vai ser ruim. Todo dia temos tesouros. Eu prefiro escolher olhar para as coisas boas. E se eu olhar para as coisas boas do pastor Péricles, eu não vou andar com ele. Se eu não olhar coisas boas da Igreja Casa e Vida, eu não vou ficar nela. Se eu não olhar coisas boas do Jorginho, eu não vou andar com ele. Se eu não olhar coisas boas do meu trabalho,
eu vou ser o pior funcionário, vou andar amargurado, vou andar insatisfeito, vou andar falando mal do meu trabalho, dos meus amigos, da minha diretora, e aquilo que seria algo prazeroso, benéfico, abençoador para a minha casa, vai se transformar em um fardo, não é verdade? Quando, na verdade, é do suor do nosso trabalho que a gente tira muita coisa. Em primeiro lugar, louvado seja Deus, porque Ele provê todas as coisas, até nossa saúde para trabalhar, né? Mas a gente tem que olhar para o nosso trabalho abençoando aquela porta ali, glorificando, fazendo o melhor. Todas as promoções que eu consegui, em todos os trabalhos que eu passei, Yasmin, foi fazendo coisas que ninguém queria fazer. E olhando para coisas que todo mundo achava que não era a função delas. Mas como eu estava naquele lugar, eu queria fazer o melhor. Não é verdade? É igual aqui quando nós chegamos nesse lugar. Estava ruim? Não estava. Né? Mas a gente quer fazer o melhor. Por quê? Porque nós fomos chamados para fazer o melhor. Sacode de 10 e diga aí. Você foi colocado nessa terra para fazer o melhor. Declara isso para a boca. Você acabou de cantar que a tua boca vai ser boca de profetizar. Profetiza isso na vida de alguém. Tá bom? Deixa eu me arrumar aqui, ô Thaís, porque gordinho é fogo, né? Ainda bora eu abaixei ali, o Aguinaldo veio correndo, pastor. Fecha Clé aí, porque o senhor abaixou o gordinho, a barriga e empurrou a calça. Então deixa eu checar tudo aqui, né? Qualquer coisa faz assim para mim, gente, ó. Tá bom? Ai, meu Deus do céu. Mas essa semana começa o ano para muita gente, né? Minha pastora já botou lá a listinha da vitória. Na geladeira está lá, Vitória, a dieta da vitória. Né? Então, da dieta da vitória, que é a dieta da vitória. Eu estou olhando para ali, Vitória, eu não estou vendo pepino, eu não estou vendo repolho, eu estou vendo as melhores coisas, as vitaminas, os nutrientes, né, Thalita? Porque se eu olhar o cheiro da beterraba, diga misericórdia. Para alguns, tem gente, a pastora ama esse tipo de coisa. Né? Eu prefiro sentir um cheirinho. Não dá picanha, mas o lombinho, né, dona Edith, não. Dá para a gente botar lá e sentir um cheirinho do lombinho frito, né? A picanha não está dando, não, gente. Mas a costelinha de porco está mais barata, a asinha de frango, né? Eu sou bem carnívoro. A pastora gosta mais de legumes, de saladas, né? É o que deseduquei ela. Ficou bom aí, Thaís? Pegou meu melhor ângulo? Amém, gente. E aí Jesus está discorrendo sobre isso, né? E ele continua aí no versículo, está me acompanhando, gente? No versículo 34. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Interrogação, né? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Né? Ele está discorrendo isso para os fariseus. Né? E, de fato, a boca fala o que o coração está cheio. Mas se eu te disser nessa noite, Eduardo, né, que a Bíblia, na Bíblia, coração e mente, nesse período, são praticamente a mesma coisa, Márcia. Porque não se tinha a ideia, ali, agora acertei, de que as emoções eram regidas pela mente. Porque eu tenho certeza que a primeira vez que o Romário olhou para a Vanessa, como é que foi, Romário? Você sentiu tua mente tremer ou teu coração acelerar? Você sentiu a mente? Foi a tua cabeça que tremeu ou foi teu coração que... Foi o coração? Foi o coração. É lógico que ele é um garoto inteligente, foi meu aluno, né? Então ele sabe que é a mente que comanda as emoções. Mas naquele momento, quando acontecia qualquer coisa, até hoje, né? Ontem os flamenguistas ali, quando tomaram o primeiro gol do Vasco, né? Dá aquele nervoso, né, Gustavo? Será que eu vou perder, né? Mas confiando no Mengão, depois 2-1, aí aquela alegria, o coração bate diferente, seja de alegria ou de tristeza. Mas a gente sente logo aquela descarga de adrenalina que é provocada pelas ações da nossa mente direto no coração. Naquela época eles não tinham esse conhecimento. E toda vez que fala de mente, de coração, vai estar então relacionado à mente. Eu já expliquei isso. Todos entenderam? Digam glória a Deus aí. Ou seja, tudo que sai da nossa boca é reflexo daquilo que você pensa. Não fui eu que falei. Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio. E a gente sabe que o coração é o que a gente pensa. Não é? O coração também é ligado a sentimentos. Não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente anda alimentando dentro da gente. Há um certo poeta, que eu não sei
Quem escreveu isso, quem puder checar no Google aí, pastor Rodrigo está olhando o celular ali, checa para mim, Rodrigão, fazendo um favor. Existem 2 leões dentro de você, eu não sei se foi C.S. Lewis, alguém escreveu isso. E aí eu queria citar, queria dar a fonte, né? 2 leões dentro de nós brigando todo dia, um querendo que a gente faça coisas boas, um querendo que a gente faça coisas ruins. Qual que vai vencer? É o que a gente mais alimenta. Tá? Esse é o chamado aqui. E esse é o problema. Que muitas vezes a nossa mente, ela está cheia de tudo, menos da palavra de Deus e das promessas de Deus. A nossa palavra, Aguinaldo, ela é uma proclamação. Olha para quem está ao seu lado e diga assim, põe na sua cabeça. Você é embaixador, você é embaixatriz, você representa Jesus nessa terra. Sacode aí quem está ao teu lado, que ainda não se ligou. Diga, você tem dupla nacionalidade. E nessa terra, você é cidadão dos céus. Irmãos, o diabo pode estar armando tranqueira em tudo quanto é lugar, em rua, esquina, encruzilhada. Quando você pisa na calçada, é luz. Ele olha assim e fala, quem está vindo lá? É a embaixadora, a embaixatriz de Jesus. Semana passada nós pregamos aqui o quê? Que ataque nada mais é do que tradução do teu valor. Você está sendo atacado porque você tem valor. Então, preste atenção numa coisa. Você nunca será um cidadão neutro no mundo espiritual. Aonde você pisa, você é notado. O inferno sabe o seu nome, sabe quem você é, sabe quem é teu Deus, sabe para que você vai chamado. Ele tenta te paralisar, mas ele é um derrotado, porque maior na tua vida é o Senhor. Então, põe uma coisa, ele quer trabalhar na nossa mente. Já indiquei, o Renato está lendo, está ouvindo lá. Campo de batalha da mente. Achou, pastor Rodrigo, o autor? É desconhecido? Então vamos nos apropriar. Né? Campo de batalha da mente, gente. Esse livro tem que ser um livro de cabeceira nosso. Depois da Bíblia, é um dos livros que você tem que ler todo ano. Compre esse livro, seja em audiobook, seja o que for. Campo de batalha da mente, dona Zezia, anota. Olha a dona do caderninho dela, gente. Você pode glorificar a Deus? A vida da dona Zezia lá, anota tudo. Essa vai tirar 10 na prova, hein? Campo de batalha da mente. Quem não tem muito tempo para ler, está ali na cozinha, está dirigindo, está alguma coisa, bota o audiobook, vai ouvindo. Esse livro afirma a autora, chamada Joyce Meyer, que a nossa mente ela é um campo de batalha. No domingo passado, falamos de Romanos 12:2, hoje vamos falar um pouquinho de Romanos 12:2 também. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, há uma batalha na nossa mente, querendo puxar para o velho homem, Juliano, querendo puxar para as coisas antigas. Mas eis que Deus colocou coisa nova para você. Levanta a mão e pega aí, diz, peguei. Colocou coisa nova na tua vida. Mas algumas coisas a gente precisa deixar para que outras cheguem. Um ciclo nunca termina, um novo ciclo nunca começa quando o velho não termina. As coisas novas para chegar, as velhas foram embora. Eis que tudo se fez novo quando as velhas foram embora. Então põe a mão na tua cabeça e diga, velho homem, vai embora em nome de Jesus. E aí a nossa mente, ela acaba proclamando o que a gente vê no jornal, o que uma pessoa afirmou, o que a gente ouve dos outros, o que a cultura diz que deve ser, o que a nossa experiência de vida, muitas vezes, Gisele, nos mostra. Mas cadê a fé? Cadê a fé? A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir. E para nós que somos de Cristo, de ouvir o quê? Não é ouvir qualquer coisa. Porque aquilo que a gente ouve, vai nos trazer fé. Antes do carnaval, eu estava com uma colega de trabalho completamente perturbada, completamente desesperada. Chegou a estar chorando, porque ela pegou 2 vezes aquela situação da doença, né? A gente fica com medo do YouTube aí cancelar, então todo mundo aqui sabe que nos isolou em casa. E da última vez ela quase ficou entubada. E ela estava ouvindo na notícia que estava surgindo uma nova condição que ia vir, e ela somatizou aquilo que ela não estava conseguindo trabalhar. Ela estava vendo o pai dela morto, a mãe dela morta, os filhos mortos, o marido morto, ela morta, porque ela passou a ter fé em uma palavra. Levanta a mão direita ou esquerda aí, a que você quiser, e faz uma declaração, uma proclamação. Fala assim, pode vir o que vier.
sobre os umbrais da minha porta, o sangue de Jesus permanece. Irmãos, a gente tem que proclamar isso. Mas, pastor, o senhor fez isso, o senhor mesmo diz que orou por 3 mulheres e a sua mãe foi que veio a falecer. Governo de Deus, quando Deus governa. Agora, eu não posso pautar minha vida agora pelo que pode acontecer amanhã. Hoje eu vou viver como o hino lá da década de 90, rompendo em fé. Meu papel é romper em fé. E amanhã ou depois, aqueles 2 meninos ali me vendo, vai ver assim, rapaz, o pastor até que tombou no campo de batalha. Mas em nenhum momento ele voltou atrás. Ele manteve a fé até o final. O que nós temos que deixar para essa próxima geração que está ali, ó, sentadinho, olhando, os dois. Os olhos deles me incentivam nessa noite, né? Os 2 indo lá do papai e da mamãe, olhando e dizendo, olha, pastor, estou de olho aqui. Há uma geração olhando para nós. Ali atrás está mais a Gisele, lá atrás a Júlia e o Lucas. Quantas coisas eles não ouvem, quantas coisas não percebem, quantas coisas não dizem para essas crianças na escola, na rua, televisão, internet, que ninguém controla mais. Mas levanta a mão direita aí, igreja. Nós somos a igreja de Cristo e a nossa mente é dele. Vamos tirar coisas boas, porque ele é o nosso bom tesouro. Amém? Gisele, a tua mãe pode falhar com você, mas há coisas boas nela, amém? Seu pai pode falhar com você, mas há coisas boas nela. E no teu trabalho pode ter coisas ruins, mas tem coisas boas ali. E nós precisamos tirar as boas coisas do bom tesouro que Jesus deixou para nós. Põe a mão no teu coração e ora comigo. Diga, Senhor Jesus, me dá um coração como o teu coração, que deixou os céus, olhando para esse mundo falho, e tirou boas coisas. Obrigado por não desistir de mim e por tirar boas coisas de mim todos os dias, em nome de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo, irmãos. Habitava ele no meio dos anjos, juntos lá, Trindade, e ele decidiu descer. Foi ele quem escolheu. O pastor Rodrigo gosta muito de um hino, vira e mexe, ele está cantando. Graça, pagou um alto preço, graça. Foi escolha, um alto preço, né? Foi escolha dele, ele não foi obrigado. Tem uma teologia dizendo que Jesus foi obrigado, ele que escolheu. A pastora se converteu com um hino, né? Ó, Alfa. Ele é o Alfa Ômega, Úrsula. Ele estava lá no início em Gênesis. Façamos, na primeira pessoa do plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele estava lá, Michele. E no final ele veio, passou pela cruz, morreu, mas ao 3º dia ressuscitou. Nós estamos caminhando para a Páscoa. Eu gosto do Natal, irmãos. Natal me lembra muito família, minha mãe, festa. Mas, desculpa, é opinião própria, tá bom? Opinião, abre aspas. A festa mais importante para nós é a Páscoa. Porque ele nasceu, mas não podia ter morrido. Ele podia ter dito, ao invés de dizer, que seja feita a tua vontade, quando a dor bateu na carne, e ele falou, passe de mim esse cálice, se possível. Ele podia ter continuado. Mas a Páscoa, para mim, ela é algo tremendo, porque ele escolheu sofrer para tirar coisas mais igual a mim, mas transformar em boas o bom tesouro. Você quer ver uma pessoa espiritual? Ela sabe quem ela é. Se você vê uma pessoa dizendo que ela é muito, desconfie dela. Toda pessoa espiritual, cheia do Espírito Santo, ela sabe que ela não é nada. Ela briga para ser a pior. Se tiver uma discussão de quem é pior, ela briga. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo sabe que ela tinha tudo para não ser salva. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela olha, ela sente o Espírito Santo e ela vê que ela não é nada. Desculpa a emoção, irmãos. Mas o Espírito Santo tomou meu coração agora para dizer isso, que não tem nada a ver com essa pregação. Quando a gente sente o Espírito Santo, a gente vê o quanto ele é gracioso, o quanto ele é misericordioso, o quanto ele tinha tudo para se apartar de mim, de nós. Mas ele insiste. Ele insiste.
porque Ele nos ama. Nós não temos o direito de não reproduzir isso. Teu irmão tem coisas ruins, amém. A igreja tem coisas ruins, amém. Teu pastor tem coisas ruins, amém. O governo tem coisas ruins, amém. O Brasil tem coisas ruins, amém. Mas é impossível chegar naquela orla ali e ao invés de olhar para aquele mar, para aquela areia, a gente ficar reparando na garrafa que está na areia, na sujeira, ou no palavrão que está ao nosso redor, ou no cheiro da droga que está em volta. Vamos tentar olhar para as coisas boas, porque senão nós vamos falir. A gente vai encher a nossa mente de coisa ruim e a nossa boca vai começar a proclamar coisas que não é para proclamar. E é isso que Jesus está falando. Existem mais tesouros na terra. E somos nós quem decidimos em tirar coisas boas e coisas ruins. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. O que sai da minha boca, da sua boca, então, gente, não pode ser reflexo das circunstâncias. Eu estou no Maracanã vendo o jogo do meu time, está tudo bem. Eu estou no hospital porque eu estou passando um problema. Deus me abandonou. Hoje eu atendi 2 rapazes aqui na frente e um deles falou, eu estou com raiva de Deus. Eu falei, então, nem eu posso te ajudar. Porque se Deus que fez tudo por você e morreu por você, você está com raiva dele, imagine se você me conhecer. Não é? E eu falei assim, eu já estou por aqui de ingratidão. Não é? Mas eu faço a média porque eu sou ingrato com Deus também, e eu perdoo e insisto e continuo. Eu falei, preste atenção no que você está dizendo. Você está com raiva de Deus? Não existe nada que você diga para Deus que Ele vai te abandonar, falei para ele. Ele falou, não, essa aqui é a 5ª igreja. E a gente só quer comer. E as pessoas olham para a gente como criminosos. Eu falei, quem te condena? Aí ele falou assim, Eu falei, quem te condena? Aí ele não entendeu. Eu falei, filho, olha só, vai e não peques mais. Você está pecando contra Deus. Você está com fome? Por que você não falou antes? Ele falou mal, reclamou, falou, para no final dizer assim, estou com fome. Não era mais fácil dizer estou com fome e tentar resolver o problema? Então, muitas vezes a gente se comporta assim. É só chegar para o pai, ajoelhar e chorar e dizer, pai, estou com fome. Pai, há muito tempo que eu não sinto teu colo. Quanto tempo que você não para longe de todo mundo, sozinho, e diz, pai, estou com saudade de ti. Eu preciso do teu colo, eu preciso do teu afago, eu preciso. E a gente tem que se preparar. Deixa eu te dar um conselho com carinho. Quem sou eu para dar conselho? Né? Mas o mundo diz que se conselho se fosse bom, como é que é o ditado? Não dava, vendia, né? Mas o provérbio diz que é na multidão dos bons conselhos, né, que vem a sabedoria. Então, entre a Bíblia e o ditado popular, eu fico com a Bíblia. Não saia de casa desprevenido. Não saia de casa correndo no calor das coisas, preocupado com o que tem que resolver. Acorda 5 minutos, 5 minutinhos. Você tem que sair 6 horas e 5h30. Acorda 5h25. Antes de qualquer coisa, não ponha o pé no chão na sua cama. Sem antes colocar tudo na mão dele. Eu sou de um tempo, que eu escutava sentado, quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Pastor, mas eu estou na minha casa. A sua cama pode ser o seu altar. Faz aquele exercício matinal de espreguiçar. Vira de cúbito dorsal, de bruços. Junta os joelhinhos. Deixa a cara no travesseiro. E antes de fazer qualquer coisa, fala, eu entrego o meu dia, Senhor. Eu não vou começar desavisado. Vão vir circunstâncias, vão vir vozes, vão vir palavras. Vão vir coisas fora do meu planejamento. Planejamos entregar, né, Marquinha? A igreja toda pintada antes do carnaval. Saiu fora do meu planejamento. Mas eu prefiro ficar com a tua palavra. Antes de eu reclamar, antes de eu me aborrecer, antes de eu murmurar, olha para a sua mão. Pega essa palavra, não esqueça. Se puder, anota aí no teu celular. Tudo que sair da tua mão, Armando, vai cair no colo de Deus. Tudo que sai da nossa mão
cai no colo de Deus. Eu prefiro me ver, Vanessa, como o bichinho de Jacó. Tem hora até como trapo de imundície. Mas de um Deus que diz depois: não vos abandonarei. Amém ou não amém? Ele cuida de nós, irmãos. Olha para cá, por favor, foca em mim aqui. Dá uma olhadinha para mim, só agora. Quero falar algo olhando nos olhos de vocês. Nós não podemos perder uma certeza. O nosso Deus não vai nos abandonar. Ele não vai nos abandonar. Eu quero ter a certeza do reverendo John Wesley que no final, a cama dele cheia de gente em volta, gente chorando, indo tocando, Thalita, ele despedindo Thalisa de ir embora. E ele deu uma palavra antes de respirar pela última vez. O melhor de tudo isso aqui é que Deus está conosco. Essa certeza a gente tem que levar no nosso coração. Uma vez estava indo para um congresso em Campos. E o meu carro passou num buraco, aquela batida que dá no buraco, da frente e o de trás. E furou os 2 pneus. Eu parado ali, naquela situação. E aconteceu a mesma coisa quando eu operei a perna. Eu levei o tombo. E a dona Marisa, saí carregado. Estava tudo planejado, irmãos. O pastor Tiago tinha levado uma linguicinha. Meu pai tinha levado, naquela época podia uma picanha. E a gente ia fazer um churrasquinho, ao mesmo tempo, limpando e organizando o sítio. A dona Marisa cedeu para nós, para o Lucas casar, em meio à pandemia. E a gente ia fazer no campo, né? Por causa do distanciamento. E aí, eu caí. Bobeira, assim. Uma altura menor que essa, né, filho? Rompi os tendões. Sei que minha perna foi um misto, não tinha gelo. Foi linguiça, picanha, minha perna foi enrolada. Né? Meu pai foi colocando coisa e enrolando para eu chegar no hospital. Né? E era para eu ser operado de emergência. O médico que me atendeu já ia me indicar, já tinha ambulância esperando. A Carla chegou com aqueles olhos dela esbugalhados, igual o do Bento, e falou: você quer operar agora? Eu falei: não, não quero. Ela fez um escarcéu lá, e aí falaram: você vai ter que assinar a responsabilidade. Aí ela: eu assino, meu pai não vai operar agora, e vamos embora, ele está com medo. E aí nós fomos embora. Eu sei que depois de tudo isso, eu fui operar eletivamente, ali em Madureira. E na madrugada, uma moça me acordou, porque eu estava gemendo, enrolando, né, dormindo de dor, e tinha que me aplicar morfina. Aí eu, na inconsciente, eu falei para ela: mas vai me acordar para isso? Ela falou: não, eu fiquei com medo do senhor de repente. Ah, e tal. Ela falou: o senhor é pastor, né? Aí eu falei: sou. Ah, todo mundo falou, eu sou desviado. Eu falei: ah, é por causa de você, né? Era por causa de mim. Falei: eu quebrei a minha perna por causa de você. Ela: eu não tenho nada a ver com isso, não. Tem sim, volta para Jesus agora. E aí comecei a orar com ela, ela começou a chorar. Até pouco tempo a gente tinha um WhatsApp dela. Está firme lá na Assembleia de Deus de Cascadura. Né? E às vezes a gente é colocado em algumas situações, como Paulo foi preso. E aí mandavam a guarda para tomar conta dele, e ele pregava. A guarda pretoriana. Quem viu aqui o gladiador? Toda vez que iam cercar o gladiador, não iam os guardas todos de preto, para o imperador poder descer? Aquela era a guarda pessoal, era o bope do imperador. Né? Guarda pretoriana. O pessoal se convertia, Urso. Aí trocava de guarda. Não, tá todo mundo lá, virou crente. O pessoal se convertia. Então recebe uma palavra que eu vou te dar. Não importa onde você estiver, Deus está com você para você fazer a diferença. Essa boca aí não é só um instrumento de comunicação. A tua boca é uma proclamação de fé para essa terra. Acredite nisso. O que sai da sua boca não é vazio. Então, Thales, o que sai da nossa boca não pode ser reflexo de circunstância. Põe a mão na boca e diga: daqui para frente, o que sai da minha boca é promessa de Deus. É promessa de Deus. Amém ou não amém? Todo mundo entendeu essa introdução aí? Um pouquinho longa, mas para a gente se posicionar naquilo que Jesus estava falando para os seus discípulos, comunicando para aquele povo, tentando que o coração dos fariseus se abrissem. Né? E ele é atual para nós também. Eu não sei você,
Às vezes eu saio correndo de casa. Quantos acontece aí de sair correndo de casa? O meu dia não é o mesmo. O meu dia não é o mesmo. O dia que eu saio distraído de casa, Rodrigo, o dia que eu saio, Eduardo, correndo de casa, o meu dia não é o mesmo. Quantos podem testemunhar isso? Acontece com mais alguém aqui ou só comigo? A gente sai agitado, a gente já sai preocupado, aí já, sabe? Então, é uma indicação do seu pastor, porque qual é mesmo? É chegado um novo tempo, não é isso? É o tema da mensagem, já me perdi aqui. É chegado um novo tempo? Esse novo tempo começa com as nossas mudanças, tá bom? Olha para quem está ao seu lado com carinho e diga assim: tudo que muda em volta de você começa dentro de você. Toda mudança que você quer do lado de fora, nas pessoas, na sua casa, começa primeiro dentro de nós, tá bom? Primeiro argumento, gente: o que sai da nossa boca governa a nossa vida. Anota aí. Aquilo que sai da nossa boca vai governar a nossa vida. Como eu disse, a nossa boca não é só uma ferramenta de comunicação, não. Tá? Ela é um instrumento de governo. Tá? O que a gente fala nos direciona. Tá bom? Se a gente ficar falando que tem medo, completa a frase. Quem vive falando que tem medo vai caminhar pelo medo. Quem vive falando em derrota vai caminhar pela derrota. Quem vive falando da promessa, levanta a mão direita e diz: sou eu. Vamos viver a promessa. Pastor, aonde está isso? Eu preciso ver isso na Bíblia. Abra aí, por favor, então acompanhe aqui. A Vicky vai colocar lá. Provérbios 18, 21. Hoje é a Vicky que está no comando. Quem é? É o Breno? É a Vicky mesmo? A minha Bíblia, ó, vamos lá. A língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama, comerá o seu fruto. Veja bem, gente. Interpreta comigo. A vida tem o poder, perdão, a língua tem o poder da vida e da morte. Quem ama a língua, quem ama, vai comer o fruto dela. Então, se a gente fala de coisas boas e viva, nós vamos viver vivo, livre. Se a gente vive falando coisas de morte, a gente vai viver preso e morto. Olha para quem tem ao seu lado. Diga: livre e vivo. Profetiza: livre e viva. Livre e vivo, em nome de Jesus. Agora eu queria que você anotasse isso aí. Pega teu celular, quem não trouxe caneta e papel. Anota isso aí. Que isso foi um sopro do Espírito Santo para o meu coração. Nada que eu pregue para você não tenha primeiro passado pela minha vida. Nada que eu subi aqui e pregar. Antes, Deus não aplicou na minha vida. Essa é a minha crise, muitas vezes. Às vezes, no sábado ainda, eu estou procurando, Senhor, fala comigo. E a maioria das coisas que eu prego para você são coisas que Deus me consertou. Ou está me consertando, ou está falando comigo. Tá bom? Porque o profeta profetiza parte daquilo que ele conhece. Tá? Então, anote aí, ó. Não é sobre o que você sente, é sobre o que você fala. Eu estava subindo um monte no carnaval, passou um rapaz muito mais jovem sobre mim. A gente viu um pessoal mais jovem, nós subimos um monte com 3 grupos. Os rapidinhos, os devagar e os quase parando. Pastor Tiago liderou os rapidinhos. E Dudu foi nesse grupo. Diga glória a Deus aí, Dudu. Na volta ele voltou rebocado para os quase parando, que era o meu grupo. Né? Tem aquela música, não sei, 90 quilômetros, para um pouquinho, descansa um pouquinho. E nós fomos assim. Mas só que passou um jovem, falou para o outro assim: não sei o que você me trouxe para cá. Estou morrendo, a minha vontade é me matar em vez de subir aqui. Eu olhei para ele, aí chamei ele baixinho no canto assim. Aí falei para ele: eu não te conheço, tá bom? Mas o espírito da morte não está com você. E quando chegou lá em cima, ele viu a gente cantando, viu a gente orando de mão dadas ali. Quem estava lá foi um momento muito gostoso, né? Aí antes de descer, ele me deu um abraço e falou assim: Tio, obrigado, tá?
É o espírito da vida, né? Não é o da morte. Eu falei, é o espírito da vida. Sabe, gente? Tem muita gente proclamando morte. Muita gente deixando a morte governar os lábios. Coisas que, se a gente insistir mais um pouquinho, vai ser um grande testemunho. Sacode 10 e fala, mais um pouquinho, vai. Mais um pouquinho, vai ser um grande testemunho. E não desiste. Por favor, não desiste, porque essa prova aí, essa afronta, essa situação que está querendo que você pare e desista, no final, Deus vai dizer assim, servo, serva boa e fiel. Foste fiel no pouco. No muito eu vou te colocar. Ninguém está vendo você chorar, ninguém está vendo. As pessoas te dão um tapinha nas costas, pensam que está tudo bem. E muitas vezes a gente revela a nossa persona, nosso personagem, e não o nosso caráter, porque já tem até medo, né? De mostrar algo e dizer que você é fraco, que você não tem fé. E assim são os fariseus e a sociedade, e a gente acaba, desculpa usar esse termo, né? Entubando, não é verdade? Mas Jesus está contemplando tudo, Ele está vendo tudo. Ele não vai soltar a tua mão, Ele está feliz com você. Ele está satisfeito, Mara, com as tuas dores, com a tua luta, com a tua dificuldade. E Ele, importa para Ele. A gente tem que aparecer para Ele. Eu gosto muito desse hino que conta a história de João Batista, dizendo, é por Ele que eu estou gastando minha vida. Né? Agora você vê um hino tão bonito, tem gente criticando o hino, falando mal do hino, porque o hino é anacrônico, por ele que eu estou gastando minha vida, né? Perdendo tudo. No sentido de perder tudo ali, é perder suas vontades. Porque tem igrejas, graças a Deus, igrejas muito abençoadas. Eu não amaldiçoo igreja nenhuma. Quem me vê irritado é gente que prega uma coisa que não vive, ou então prega uma coisa que o texto não está dizendo. Aí você vai ver um pastor irritado. O cara lê o texto e prega tudo menos o que o texto. Aí eu fico irritado. Agora eu louvo a Deus por todas as igrejas. Sabe por quê? Elas estão salvando e fazendo o que eu não faço. A Universal faz o que a gente não faz. A Atitude faz o que a gente não faz. Mas a Casa e Vida faz o que eles não fazem. Não é verdade? Sexta-feira eu e a pastora fomos terminar o nosso culto 3h pouca da manhã atendendo um casal. Eu não sei se o pastor dessas igrejas tem disponibilidade disso, mas Deus me colocou para fazer isso. E aquilo que Ele me colocou para fazer, eu vou fazer e vou fazer bem feito. Jesus, olha, Davi, ele tinha 3 valentes. Isso aí, guarda isso na tua vida. Os nomes deles, né? A Vitória está até querendo para os trigêmeos dela. Eu falei, filha, pensa melhor. A Vitória quer esses 3 nomes aí, diz ela que vão ser 3 meninos, né, Vitória? Jabezão, Eleazar e Samar. Eu falei, filha, muda de nome, os meninos vão receber apelido na escola. A primeira gravidez da Vitória, a igreja pode dizer glória a Deus? Vão vir logo 3 meninos, né? A segunda, 3 meninas e diga aleluia. Né? Aí, Dona Zizi gostou, né, Dona Zizi? E aí, Davi, seu Jonas, tinha 3 valentes: Jabezão, Eleazar e Samar. A Carla está buscando uma menina aí, diz Rodrigo, Tiago que vai ser Débora, né? Mas eu não quero menos de 10 netos. Né, Dona Zizi? 10 netos, casa cheia, não é verdade? Não é, seu Jonas? Mas o que eu queria falar desses 3 valentes? A Bíblia diz que um lutava com a lança. E com a lança, cada vez que ele passava a lança, ele feria 800 inimigos. O nome dele era Jabezão. O segundo, Eleazar. Diz que ele lutou tanto com a espada, que a extensão da mão dele da espada era uma coisa só. Ou seja, ele ficou tão lutando com a espada, que deu cãibra na mão, e já não sabia o que era espada e o que era braço. E o último era Samar. Pulou num campo de lentilha para defender o campo de lentilha dos inimigos. Aí você fala, mas por que esse doido foi defender a lentilha? Diga comigo bem alto, não importa se você é Jabezão, que fere 800. Não importa se você é Eleazar e está agarrado à espada, a palavra. E é uma coisa só. E não importa se você é Samar e luta por um campo de lentilha. Agora, quem é mais importante dos 3, gente? O que fere 800, o que está agarrado com a espada ou o que luta pela lentilha? Todos são importantes, sabe por quê? Se Jabezão não tiver lentilha para comer, disse Napoleão que o exército é formado
por duas coisas para ter vitória: sono, não é isso? A de sumo, soldado, e estômago. Soldado que não descansa, que não come, vai perder. Para muita gente, ele era um qualquer defendendo lentilha. Mas se ele não defende, dona Zizi, o outro que mata 800 não come e não vai ter força para lutar. Então olha para 100 em volta de você. Diga, você tem valor. Diga, você é importante. Talvez ninguém está vendo o que você está fazendo. Você está lá no meio campo de lentilha e ninguém está te vendo lá. Mas depende do teu trabalho, de repente, para a tua família comer. Meu bisavô, eu nem sei se sabia ler e escrever. Mas ele pulou no campo de lentilha. E hoje nós estamos aqui. Não importa o que você está fazendo. O importante é o que você está fazendo. Não importa quem está vendo. Deus está vendo. E Ele te ama. E Ele está satisfeito. Então, mais uma vez, põe a mão na tua cabeça e diga: a minha mente governa a minha boca. Diga, eu entrego a minha mente a Ti, Senhor. Anote isso aí. Não é sobre o que você sente, é sobre o que você fala. Não é sobre o que você sente. Tá bom? O que quer dizer com isso? Como aquele menino lá, ele pode até ter subido um monte, Armando, proclamando morte. Quero ouvir o glória a Deus agora. Mas ele desceu proclamando vida. Muitas vezes no monte da vida você sente vontade de parar, você sente vontade de desistir, você sente vontade de abandonar, mas a tua boca proclama o seguinte: eu não vou parar, eu não vou desistir, não importa o que aconteça, maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. É isso que eu quero te dizer, é isso que eu vim essa noite reafirmar. Para de dizer que o casamento está ruim mesmo. Tem coisa para consertar? Tem coisa para consertar mesmo. Mas meu casamento foi Deus que deu. E se foi Deus quem deu, no momento certo eu vou viver um melhor. Para de dizer que seu filho não presta, sua filha está ruim. Pode estar ruim mesmo. Mas aquele que nasceu do teu ventre, que você consagrou, e se naquele tempo você não sabia e não consagrou, Deus vai dar um jeito. O problema é parar de confessar e de proclamar aquilo que a mente, que o sentimento, o que as coisas dizem, e não proclamar o que a Bíblia diz. Para de dizer que sua vida não vai para frente, para de dizer que tudo que você faz não dá certo, para de dizer que você é um mal aí, qualquer coisa. Querido, há pessoas que, de acordo com a ética do mundo, nunca estarão num escalão de status, mas elas são imprescindíveis. Imprescindíveis. Eu não troco. Uma vez eu encontrei uma irmã num bairro que eu pastoreei, e ela falou: lembra do meu neto? Eu falei: lembro. Olha ele, é advogado. Hoje ele faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. Já comprou casa ali, casa aqui, casa acolá. E eu olhando para ela e dizendo assim: não troco ele pelo nenhum dos meus filhos, que não tem casa em lugar nenhum, que não tem nem carro ainda, que tudo pertence a financeiro. Porque o que ele defende, eu não queria que meus filhos defendessem. Quantos estão entendendo? Uma vez eu peguei carona com um empresário, porque o meu carro quebrou, para ir pregar num encontro lá no distrito de Santa Cruz. E aí ele começou a praticar coaching em mim e diga: olha para a sua vida. Você não tem casa própria, você não tem um carro, você não tem isso. Começou a falar um montão de coisa: você não tem, você não tem, você não tem, você não tem. Eu ia pregar, irmãos. Ele foi falando daqui para lá. Quando eu voltei de lá para cá, eu disse para ele: irmão, deixa eu te falar uma coisa. Naquela hora eu não te respondi porque eu ia pregar, minha cabeça estava na pregação. Mas deixa eu falar uma coisa. Com todo carinho, amor. Olha para minha esposa e olha para a sua. Olha para os meus filhos e olha para os seus. Realmente, eu não esquento para roupa de marca, para carro, não esquento para nada disso. Agora, numa coisa eu posso te ensinar: a cuidar de família. Com todo carinho, não falei com arrogância. Marquinhos estava numa situação uma vez, eles foram pastoreados junto com a Ursa e com a Armando também por um pastor.
E várias vezes a gente foi ministrar no encontro desse pastor. E certa vez, e graças a Deus, ele assim cresceu muito, né? Deus abençoou a vida dele. E num desses congressos ele falou: hoje eu não vou dar oferta de gasolina para pastor nenhum. Aí eu falei: não, irmão, tudo bem, eu vim aqui para te abençoar e tal. Ele: não, eu sempre dou uma gasolina para vocês virem aqui pregar, mas hoje eu não vou dar, não. Sabe por quê? Na verdade, vocês vêm aqui para aprender comigo, então vocês que tinham que me dar a oferta. Porque vocês não têm nada para me ensinar. Aí eu levantei e falei para ele: querido, eu tenho algo para te ensinar. Pelo menos educar os seus filhos eu tenho, porque os seus filhos são bem mal educados. Então, assim, sabe, irmãos, talvez você não tenha sido doutor, nem doutora, talvez você não consiga ser lembrado mais do que uma igreja Casa e Vida. Talvez você nunca vai ser um pastor conhecido na mídia. Mas uma coisa que eu quero repetir no último dia é: Senhor, daqueles que tu me deu para cuidar, eu não perdi nenhum. Irmão, se eu tiver que me humilhar, se eu tiver que pedir perdão, sabe, se eu tiver que voltar atrás 100.000 vezes, chorar, para não perder aquilo que Deus me deu de maior riqueza, e a minha família e a igreja que Ele me deu para. Agora, não espere ver um homem perfeito. Esquenta não, gente. Não esquenta não. Deve estar reverberando o som lá da pregação. Aquilo que Ele te deu para cuidar. Isso você não pode perder. Olha para quem está ao seu lado. Olha com carinho. Não tem, olha para mim, Yas. Olha para quem está ao seu lado. Estou vendo a Yasmin, o Tiago ali, sabe? Quem está sozinho, olha para alguém que está perto. Se você não tem nenhum objetivo nem nada, essa pessoa que está aí, Deus deu para cuidar. O Aguinaldo, então, quando olha para a sua esquerda, né? Seu passado, Aguinaldo, é todo ressignificado na vida desses meninos. Sabe? Não importa como, Aguinaldo. Essa palavra de Deus para o teu coração. Levanta a mão e recebe, filho. Não importa como você subiu o monte, filho. Hoje o Espírito Santo entra agora aí dentro de você e te cura. Você está descendo com vida. Para de olhar, põe a mão na cabeça dele, Marquinhos. Para de olhar para como você subiu o monte. Remanta labá, xurilanta labás. Você hoje desce um monte com vida. Para de olhar para aquilo que desvalorizou a subida do monte. Olha para o lado e vê aquilo que Deus fez para a tua vida, para valorizar para sempre. Assim diz o Senhor para ti, filho. Hoje eu desço do monte com mão dada com você. Você pensa que veio hoje eu agradar o pastor Pérez e a pastora Janaína, mas eu te digo hoje, filho, que você sai daqui com ânimo dobre, com espírito renovado e com vida. A igreja pode dizer amém? Quantos podem aplaudir o Senhor pela cura do Aguinaldo? Fecha a mão, Aguinaldo, diz: eu recebo em nome de Jesus. Sabe, irmãos, o diabo tem tudo para acabar com a gente. E esse é o segundo ponto. O segundo ponto que nós vamos trabalhar essa noite é: nem todo mundo que anda com a gente deveria estar dentro de você. Anota isso, que isso é muito importante. Aliás, a gente pode andar do lado com muita gente. Jesus andou do lado de uma multidão. Mas dentro de nós não. Quantos estão entendendo isso? A gente tem que carregar dentro de nós pessoas que ressignificam a nossa vida. Sabe? Se eu olhar para todos aqui, todos que estão aqui. Irmãos, na pior fase da minha vida, quem se preocupou como eu ia pagar minha casa, como eu ia comer, está sentado aqui. Está sentado aqui. Muitos não estão aqui, estão em casa, vieram de manhã. Irmãos, tem hora que a família, Deus fala, fica de lado. Falo meu pai, meus irmãos, não estou falando família, consanguínea geral. Na hora do meu pior momento da minha vida. Eu vivi alguns piores momentos e todos nós vamos passar por alguns piores momentos na nossa vida. Mas eu estou falando na vida ministerial.
O contrário das narrativas que há por aí, eu não me proclamei para sair da onde eu estava. Aconteceu. Eu sempre disse isso de púlpito. Em primeiro lugar, o meu Deus. Em segundo lugar, eu e a minha esposa. Em terceiro lugar, minha família consanguínea. Em terceiro lugar, vem a igreja, porque é um reflexo. Seu Jonas, o que eu não sou com Deus, eu não posso ser com a minha mulher. É mentira. Eu tenho que primeiro ser com Deus, para depois ser com a minha mulher. Por isso, jovens juvenis, solteiros, irmãs e solteiras, procure buscar um homem e procure buscar uma mulher que antes de te amar, ame a Deus. Depois, eu vou ser com meus filhos o que eu sou com a minha mulher. E depois eu vou ser na igreja o que eu sou dentro da minha casa. O que é essa história, gente, de olha para Jesus e não olha para mim, isso não é coisa de cristão. Porque o cristianismo não é só uma religião, ele é um estilo de vida. Eu vou no trabalho de algumas pessoas. Eu conheci pessoas que Dona Marise nem sabe, mas que ela, com a sócia dela, cuidou, que tem ela na maior autoestima. Eu vou no trabalho do seu Jonas. Ele não é tratado como líder lá, como chefe. Ele é tratado lá como pai. Eu conheço pessoas que o Dilson transporta. Eu conheço pessoas que o Jorginho transporta. E é tão bom quando você senta e fala, aquele menino do táxi da tua igreja que homem educado. Tu entra no carro dele e você sente a presença de Deus. E o Jorginho, você não precisa ser doutor, você precisa ser de Jesus. E é hoje. O que não tem sido pregado, todo mundo tem que ser doutor, todo mundo tem que ter vitória, todo mundo tem que ter coisas que daqui a pouco a tampa vai fechar. E depois na terra, a gente só serve para sujar ela. Nosso corpo não vai nem limpar a terra, vai sujar. Não importa que é onde você está fazendo. O Romário, cada mercadoria que entrega, é um sorriso, é a palavra de vida. É o homem tentando amaldiçoar e ele abençoando. É a mulher querendo coisa ruim com ele, ele falando, Deus te abençoe. Essa semana eu fui ali no Zona Sul, no supermercado, e muitas vezes quinta-feira eu saio daqui e já está tudo fechado. Então eu tenho meu supermercado de plantão, é o supermarket, porque eu gosto muito de carninha de porco, né? E lá tem uma costelinha. Lembra, Donedinho? Ali tem uma costelinha, ali em frente ao Habib's, né? Fazendo propaganda do que é bom, hein, gente? E já era mais de 11 horas e eu fui ali só para comprar uma asinha de frango que me deu uma vontade de tomar uma canja. Diga aleluia. Aquele arrozinho, aquela cenourinha cortada, aquela canjinha. Falei, amor, faz uma canja. Ela falou, faz. E aí um irmão estava aqui e falou, pô, pastor, também tem que comprar sal. Eu falei, rapaz, pensei que lá em casa estava ruim, na tua casa está pior. Porque quando acaba o sal, o negócio está estreito. Falei, deixa que eu vou te pagar o sal. Não vou falar o nome do irmão, não, né? Ainda irmão. Eu falei, eu pago o sal. E aí ele entrou comigo, o rapaz de estacionamento. Oi, pastor. Aí passou pelo caixa, as meninas do caixa. Oi, pastor. Passei pela fruta, o seu Paulinho da fruta. Oi, pastor. Aí chegou lá atrás, o Tiagão, o Davi. Ei, pastor, está sumido. Aí ele olhou e falou, pastor, todo mundo aqui conhece o senhor? Eu falei, não, aqui no supermarket. Porque eu estou sempre orando pelas pessoas, sempre dizendo quem eu sou. Eu não preciso me esconder atrás de que sou professor, que eu tenho título de mestrado ou de pós-graduação. Eu assumi. Eu sou pastor do Recreio. Deus me colocou aqui para pastorear as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aqueles que precisarem daquilo que Deus nos chamou para ser, uma igreja amorosa, uma igreja de família, uma igreja em que as pessoas aqui não olham para a esposa do outro com um olhar dúbio, da pessoa olha para o outro com um olhar de irmão, que aqui uma igreja onde a gente ama indiscriminadamente, independente de valor de dízimo, aqui não tem banco diferente, tem até cadeira diferente, mas que a gente ganhou, né, Guinaldo? Diga um glória a Deus aí, mas que não tem, se você quiser sentar aqui no lugar do pastor, eu cedo para você. Não tem área VIP, não tem nada disso, o que tem aqui é Jesus Cristo. Mas eu tomei esse encargo.
se eu deixasse as narrativas que eu escutei, de pessoas que eu amei, entrar no meu coração, quando eu deixei o lugar, que eu não me programei para sair, gente, eu não estaria aqui não. Foi difícil, tá? Foi difícil romper com isso. Só quem andou de perto comigo no deserto sabe. Foi difícil. Mas isso não foi algo que simplesmente eu li na Bíblia, apesar de ler 1 Coríntios 15, 33. O que diz aí para mim? 1 Coríntios 15, 33. Olha o conselho de Paulo, gente. Eu estou passando o horário aqui, já olhei lá para trás, já me apontaram 2 vezes o relógio, mas louvado seja Deus que a pastora não está aqui. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem o bom costume. Olha, preste atenção no que eu vou dizer, para não sair daqui interpretando coisa errada. Aguinaldo, não é que você não possa andar com qualquer pessoa. Andar no sentido de conhecer, de cumprimentar, de ouvir, de aconselhar, de até cuidar. Ele está dizendo de companhia. Sabe? De carregar dentro de você. Quem está vendo a série Casa de Davi na Prime Video? Quem está vendo, levanta a mão e dá um glória a Deus. Anota aí, trabalho de casa. Assistir Casa de Davi na Prime Video. Pastor, não tenho Prime, é R$ 9,90. Tá bom? Deixa de comer um hambúrguer, assina lá. É mais barato que um hambúrguer. Não vou fazer nem propaganda do restaurante, não. Tá? R$ 9,90. Casa de Davi, dona Zizi. É uma série. Tá? Como toda série voltada para o público geral, ela tem muito romance. Mas ali tem algo interessante sobre o que a gente vai falar. Como o caminho de Davi para o que Deus tinha para ele. Esquece trono, esquece reinado, tá bom? Aquilo que Deus tinha para Davi. Como, não é, Eduardo? Como o inimigo levantou pessoas, completa a frase, Yasmin, para desviá-lo, para impedi-lo. Deus tem um caminho reto para você. Louvado seja Deus por isso. E, gente, as pessoas mais próximas de Davi foram as que mais tentaram paralisar ele. Então, daqui para frente, não vou ouvir mais aquele primo, não. Olha, é natural. Quer ver uma pessoa que pode estragar a vida de alguém é um pai e uma mãe. O excesso de zelo por um pai e uma mãe pode acabar com a vida de um filho e de uma filha. O excesso de zelo. Às vezes, Deus está mandando o filho e a filha fazer algo e a superproteção de um pai e uma mãe pode acabar com aquilo que Deus tem para a vida de um filho e de uma filha. Às vezes, é Deus quem quer lidar direto. Como é duro. Como foi duro. Como foi duro saber que meu filho estava na Argentina e não tinha dinheiro para comer. Aquele ditado, vender o almoço. Você passou por isso, Tiago? Se passou, levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Chegou o ponto da Carla ligar e falou assim, Gorduchão, a gente está comendo miojo. Eu falei assim, eu disse que eu só podia ajudar vocês até aqui. Como doeu, gente? Eu podia ter vendido o carro? Sim ou não, gente? Podia ter vendido o apartamento? Sim ou não, gente? Ter mandado dinheiro? Mas tem coisas que é Deus quem tem que ensinar. Tem coisas que é Deus. É Deus quem quer ensinar. E quando é Deus quem quer ensinar, sacode 10, diga aí, não se meta nesse meio. Deixa Deus fazer. Então não se trata, quando eu digo assim, de companhia, de você deixar de amar. Né? Porque você pode amar sem gostar? Sim ou não, gente? Pode. Alguém tem dúvida que eu amo a pastora? Sim ou não, gente? Mas amanhã ela vai fazer um almoço que eu não vou gostar. Então eu posso amar sem gostar. Meu nome, quem se ama o Pedro? Mas tem coisa que você não gosta que ele faça? A gente pode amar sem gostar. E aí, essas coisas não podem entrar dentro de você. Ok? Está entendendo, Eduardo? Você ama a Márcia, se ela fez algo que ela não gosta, que você não gosta, você não pode trazer isso para dentro de você. Porque se você trouxer isso para dentro de você, você vai começar a olhar para a Márcia com a mente deturpada. E daqui a pouco vai fazer uma imagem do que ela não é.
ela é a mulher que Deus te deu. Independente de qualquer coisa, ela é tua. Foi Deus que deu para proteger. Independente de qualquer coisa, ela sempre será sua. Mas aquilo que ela não gosta, se a gente deixar caminhar dentro de nós, vai deturpar tudo o que te fez olhar pela primeira vez. Hã? E quando é que foi, Dudu? A primeira vez que você olhou para a Márcia? Na igreja. E aquele dia você desistiu de tudo, né? Não. Eu, quando eu olhei a pastora a primeira vez, tudo à minha volta acabou. Eu tinha certeza que acabou tudo. Você tem certeza? Acabou. Daqui para frente acabou. Sabe? E aí, se a gente deixar as coisas que a gente ama e que a gente não gosta caminhar dentro de nós, vai matar a gente. Vocês estão muito quietinhos, mas está pegando isso aí. Quantos estão pegando? Diga glória a Deus. Então, nem todo mundo que anda com você deveria estar dentro de você. Alguém tem dúvida do quanto eu respeito meu pai e honro meu pai? Alguém tem dúvida do quanto eu amei minha mãe e respeito minha mãe? Mas houveram coisas que a minha mãe me aconselhou que de repente eu não estaria aqui nessa vida de pastor. Pela experiência que ela teve com pastores, que ela viu dentro da igreja que ela frequentou, na mesa do meu avô e muitas coisas que eles ouviram ou falaram e viram. Está entendendo isso, gente? Ou eu estou complicando? Quer ver um exemplo bíblico? Pastor, onde? 1 Coríntios 15, 33, né? Não esteja, as más companhias corrompem o bom costume. Ah, Deus mandou um homem ir lutar contra um exército. E aí ele estava todo bobo, que tinha gente pra caramba. Esse camarada tinha uma autoestima baixíssima. Com medo de ser roubado, ele malhava trigo no lagar. No lugar de uva, ele botava trigo. Olha aí que agora tem uma palavra que vai tocar no coração de alguém aqui dentro. Ele se machucava porque tinha medo de ferir outros. Ele pisava em trigo. Alguém já viu uma semente de trigo aqui? Quem foi em Israel viu. Dona Edinalda fez até pão lá, né? A gente moeu a semente de trigo. Ela é bicudinha. Ah, tá ali, ó. Depois você vê, ela é bicudinha. Ele feria o pé para fingir que estava malhando, que estava amassando uva. Esse homem tinha uma autoestima tão baixa que ele se colocava abaixo, do 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 nada. Mas Deus escolheu ele para fazer algo que marcou a história desse homem. Eu quero chegar no céu. Eu quero ver muita gente. Né? Eu digo sempre que a fila para Jesus vai estar enorme. Então eu quero chegar e conhecer o meu bisavô, que eu não conheci. Quero dar um abraço nele de 100 anos. Pastor, um abraço de 100 anos. Quero ficar 100 anos agarrado com o meu bisavô. Gente, a gente vai ver a eternidade. Entendeu? Eu vou chamar minha mãe, chamar seu Gildo, vamos bater um papo embaixo daquela árvore ali de um século. É a eternidade, gente. É a eternidade. Então, quero abraçar meu bisavô assim. Eu sei que ele vai fazer assim, que ele era um homem duro. Chega. 100 anos. Que teve a coragem de romper com tudo que a família dele acreditava. Deve ter sido fácil para ele. Para dizer, daqui para frente eu sou de Jesus. Estou aqui hoje porque um homem decidiu não colocar dentro dele coisas que ele aprendeu, viveu e ensinaram, e pessoas. O Rodrigo, meu primo, está aqui hoje. O Diogo está aqui hoje. Porque esse homem decidiu isso. Sabe o que ele fazia? Médico, engenheiro, advogado. Mas Jesus encontrou ele. Amém? Amém. Quero abraçar ele. Mas uma das pessoas que eu quero conhecer lá no céu é tal de Gideão. Diz assim, rapaz, como eu me identifiquei com você em vários momentos da minha vida. Eu queria te dar um abraço. Eu posso te dar um abraço, Gideão. Sabe por quê, gente?
Gideão tinha um exército enorme. E Deus falou assim: vamos reduzir esse negócio aí. Porque gente sem fé, anota isso aí, gente, é um problema maior do que o próprio inimigo. Anota isso aí, isso aí é para você anotar, botar na tua agenda e botar na agenda do teu coração. Ficar ouvindo gente sem fé é pior do que enfrentar o próprio inimigo. Porque o diabo, a gente resiste, ele vai embora. Gente sem fé fica perturbando no ouvido da gente. Vai fazer isso mesmo? É isso que tu vai? Cuidado, hein? Vai acontecer isso. E te paralisa. Deus fala para Gideão: tem gente, Gideão, nesse exército, mas está aí só pela emoção. Gideão, tem gente nesse exército, mas fala demais, mas fala sem fé. Gideão, tem gente que não acredita em você e na tua vitória. Só vai te prejudicar. E aí eu te pergunto: quem tem andado dentro de você? Quais os conselhos que você ouve? Quais as indicações de quem você ouve? Sua companhia está aumentando a fé ou está jogando dúvida no seu coração? Gente, Jesus tinha coisa que ele nem respondia. Houveram momentos que Pedro andou e falou com Jesus, que Jesus não deixou entrar dentro dele. Houveram momentos que Judas fez coisas, e a gente sabe qual foi a pior coisa que ele fez, que não interrompeu o que Jesus tinha para viver e para fazer. Jesus confia em 3, a seleção dele, os craques dele, e leva, se é um lugar doloroso lá, né, Dona Edinaldo? É o tal de Getsemane que a gente vai. O lugar que dói, gente. E o pastor covardemente ainda leva uma caixinha e bota lá: no Getsemane foi que meu Jesus orou. E aí você está lá no Getsemane, no jardim. Tem uma oliveira lá, gente, de 2055 anos. Ou seja, aquela oliveira viu Jesus passar ali. A oliveira é o símbolo de nosso símbolo, porque ela nunca morre. A oliveira, quando vai ficando velha, ela abre para um rebento, um remanescente sair de dentro dela. Levanta a sua mão e recebe. Você nunca vai morrer. As tuas gerações, filhos, neto, bisneto, trineto, pode ser neta, que não está vendo solução, mas Deus promete. É um rebento, é uma rebenta. E o que está acontecendo de ruim vai ser testemunho lá na frente. Quantos creem? Deixa Deus passar, deixa Deus passar, deixa Deus amassar, deixa Deus fazer o barro. Tem coisas que se a gente resolver agora, Deus não vai se meter. Deixa, está doendo, ai, está inflamado. Ele vai cuidar. Muitos ficam brincando comigo do hino que eu gosto, ele é tudo para mim. Mas tem hora que eu só consigo cantar esse hino. Eu olho para a direita, não tem saída, olho para trás, não tem saída, olho para lá, não tem saída. Sabe alguém que em 15 dias, que nunca tomou uma advertência na caderneta da escola, foi quase preso 2 vezes em frente à igreja? Diga misericórdia. Segunda, me confundiram com alguém que fez algo errado, que habitou aqui, e, meu Deus, diga misericórdia. Aí eu tenho que lembrar de quê? Ele é tudo para mim, e do Salmo 120. Olha para o de onde virá? Né, Marcos Paulo? Pastor, fica dentro do carro. Não, eu vou sair. Se tiver que me prender, vai me prender agora. E se eu for preso, vai se converter todo mundo naquela cadeia. Ele é tudo para nós, irmãos. Inevitavelmente, preste atenção, foque em mim. Inevitavelmente na nossa vida vai haver momentos em que ninguém vai nos ajudar. Ninguém vai poder te dar a mão. Olha para cá. Você vai ter na tua cabeça uma ideia assim: estou abandonado, eu não presto, me rejeitaram, estão sendo ingrato comigo. O diabo vai tentar vomitar um montão de mentira, vai colocar gente para te provocar, para dizer que você é sozinho, para dizer... Mas sabe o que é? Olha para cá. Sabe o que a gente fica sozinho? Levanta a mão e recebe. Poder de Deus para a tua vida. Porque quando ninguém fizer nada,
o guarda de Israel vai se levantar ao teu favor. E quando ele bater com o pé no chão, Golias vai ter que ir para o chão. Quando ele se levantar, não adianta, o trono do demônio vai ter que cair. É por isso que a gente fica sozinho. E de uma coisa eu sei, Ju, era para eu vir para essa rua mesmo. Diabo, quer acabar comigo aqui? Aqui é que o meu Deus vai reinar através dessa igreja. Que você quer me prender aqui? É aqui que nós vamos libertar pessoas. Então não deixe as circunstâncias, pensamentos, adversidade morar dentro de você. Sai fora. Tua casa está varrida, está ornamentada. E quem mora aí dentro é o Espírito Santo. Quem mora nessa mente é o Espírito Santo. Ideias ruins, pensamentos ruins, coisas ruins, pode sair. Não adianta. Vou usar aqui alguém que eu posso usar. Eu posso ver o seu Jonas quietinho. Eu tenho duas interpretações, ou ele está com raiva de mim, ou ele está precisando de oração. Eu prefiro ficar com a segunda. Para com esse negócio de olhar para as pessoas e pensar sempre o pior delas. Passou e não falou contigo, foi porque não te viu, porque você é um príncipe e uma princesa. Falou e não responderam, vai voltar para você, Jesus disse. Irmão, tem hora que tanta coisa na cabeça das pessoas, que elas estão passando e elas não estão vendo nada. Elas entram na igreja e saem da igreja, e às vezes nem ouvem a palavra, e quando ouve, não pratica. Nós estamos vivendo um tempo difícil, mas a tua mente é renovada, ela é do Senhor, e você não vai ser como qualquer um. Você, a sua cabeça, a tua mente, tem um dono, e ele se chama Jesus Cristo. Anota isso daí, pelo amor de Deus. Foi o segundo sopro do Espírito Santo no meu coração. Quem não te ajuda a crer, te ajuda a desistir. Eu sei que é forte, gente. Eu sei que é forte. Essa eu ouvi lá no monte. Enquanto os irmãos estavam lá tirando foto, andando e tal, eu estava olhando lá para baixo. Olhando para a prainha. E aí, estava aquele dia, um mar complicado e gelado. Eu nunca vi uma água tão gelada. A pastora perguntou, a Duda quis ir na água. Não, quem quis ir na água não foi Duda, não. Foi a filha do irmão, João, a Sofia. Aí a Duda fez companhia. Pastor, vamos lá com a gente? Vamos. O Eduardo, correu. João, correu. Lá foi o pastor, junto com a pastora. Aí eu pisei na água primeiro, a pastora falou, tá boa? Aí eu falei, tá, ela veio correndo, tentando, meu Deus, deve estar uns 10 graus. Eu falei, tá, você disse que estava boa. Eu falei, para beber, tá boa para beber, tá geladinha. Ela não perguntou para quê, não esperou nenhum molhar o bico, né? Aí, Armando, você que é o cara bom de onda, parecia que o pessoal ia e estava voltando desistindo, mas um estava puxando o step de um menino, e puxando para frente, e arrastando ele, e levando. Eu falei assim, rapaz, aquele cara pensou até em desistir. Quando eu desci, eu vi que era pai e filho. Mas aquele que estava na frente, pegou pela cordinha, gente, e foi levando em frente. Anota isso aí no teu coração, na tua Bíblia, no teu celular. Quem não te ajuda a crer, vai te ajudar a desistir. A gente precisa de pessoas que peguem a gente e falam, vamos embora. Se você falhou, eu também já falhei. Sabe? Hoje eu postei pela manhã bem cedo. Só entende misericórdia quem um dia precisou dela. Eu já precisei da misericórdia de Deus na minha vida. Quando meu filho mais novo nasceu aleijado, eu fui na janela do hospital e falei, você não existe. Eu orei para o meu filho nascer. Tem gente que faz filho em pé aí, no meio de baile, na confusão. Por que eu? Eu amaldiçoei, eu falei mal do meu Deus. E eu precisei da misericórdia dele. Sabe como ele me respondeu? Graça. Meu filho hoje está curado, corre, vive. Me respondeu com graça. Então, gente, a gente tem que olhar com esse olhar misericordioso para todas as coisas. Mas uma coisa você tem que entender. Uma coisa é a gente amar, a outra coisa é a gente gostar. Uma coisa é a gente amar, outra coisa é a gente deixar ser zona de influência. Tem hora que o Tiago tem que fechar os ouvidos para o pai Péricles dele, porque o pai ama tanto ele, que vai estragar ele com alguns conselhos. E ele tem que ouvir antes de mim, ouvir a Deus. O Lucas precisa ouvir antes de mim a Deus. O Rodrigo precisa antes de mim ouvir Deus. O Armando, antes de ouvir a mim, precisa ouvir Deus, porque só ele
tem palavras de vida. Pedro descobriu isso. Para onde nós iremos, Jesus? Para onde que eu vou? Porque só tu tem palavras de vida eterna. Amém, irmãos? Sabe, irmãos, existem coisas que podem ser mudadas na vida só por não deixar aquela pessoa entrar dentro de nós. Tem uma história triste que eu vou pregar para os jovens no Congresso de Jovens. Estou preparando essa palavra. Sobre Juízes 16, no capítulo 16, o versículo 4 e 5. Dá para colocar, Vicky? Se esse homem não tivesse deixado essa mulher entrar dentro dele, quem seria esse homem? Lê comigo. Vamos, gente, juntos? Algum tempo depois, ele por uma mulher do vale de Soreque, chamada? Vai, filha. Os governantes dos filisteus cada um de nós dará a você sempre prata, né? Sempre prata. Imagina se Sansão não deixa Dalila entrar aonde não deveria estar. Quem seria esse juiz? Quer ver outro? Esse aí é o mais triste. Eu leio a história desse homem e dá vontade de eu chorar. 1 Reis, só um versículo só, para a gente ir para o último argumento. 1 Reis 21, 25, filha. Nunca existiu, olha como é que dói isso. Nunca existiu ninguém como Acabe. Lê a igreja agora. Então preste atenção. Qual a pessoa mais corrupta que você conhece hoje na história? Acabe é pior do que ele. Está falando do rei de Israel. Nunca existiu ninguém mais corrupto. Porque Acabe era rei e se vendeu, preferiu coisas que não eram de Deus. Se Jezabel não tivesse entrado no lugar de Deus, é por isso que eu amo a pastora incondicionalmente. Disse, segundo ela, uma vez a gente estava indo para Israel, aí estava tendo um papo de viúvo, de tal, dentro do avião, é mole? Isso é papo dentro de avião. Aí a pastora vai e diz bem alto assim, eu já pedi a Deus, eu quero morrer de mão dada com o pastor, e sentou do meu lado. Aí a irmã que estava atrás falou, nesse voo não, Senhor. 14 horas de voo, a pessoa diz que quer morrer de mão dada comigo e senta do meu lado. A irmã pirou, né, dona Cici? Eu amo a pastora incondicionalmente, mas eu amo mais a Deus. Se ela se colocar entre eu e Deus, eu vou contorná-la. Eu estou disposto a largar a minha mulher por Deus. Entre ela e Deus, Deus. Porque com Deus, ela volta. Sem Deus, estou no mato sem cachorro. Deus, em primeiro lugar. Terceiro e último ponto, gente. Um novo tempo começa quando a sua mente é transformada. Romanos 12, 2. Vou repetir, desculpa, mas não tem como fugir. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação. Agora anota o último sopro do Espírito Santo. Olha só, gente, quando você tiver... Deixa eu dar isso aí para a igreja. Quando você estiver no carro, a pé, andando, e vier algo na tua cabeça, não é a tua cabeça. É o Espírito Santo falando com você. Para aí, anota. No meu carro tem um caderninho e uma caneta. Para e anota. Quantas vezes eu estou indo, acontece isso muito na segunda, que eu saio daqui muito inspirado, estou indo para a escola e eu paro o carro para anotar. Dê nome a esse caderno. Sopros do Espírito Santo. Cria um arquivo no teu celular. Sopros do Espírito Santo. Voz do Espírito Santo. Cria alguma coisa desse gênero. Sabe por quê? Todas as vezes que eu estou mal, sabe para onde eu vou? Para esse caderno. Tudo que eu estou pedindo para você anotar está em vermelho na minha pregação. E foram coisas que o Espírito Santo falou comigo em momentos especiais. Porque senão a gente esquece. Como é que você vai proclamar promessa se você esqueceu dela? Então, anote. A nossa mente, se a nossa mente não mudar, a nossa vida não vai mudar.
Anota isso. Guerra com a tua cabeça, guerra. Não, você não vai me colocar aí. Você não vai me colocar contra A, B ou C. Você não vai me colocar, não vai me deixar sem perdoar. Sabe por quê? Você é um presente de Deus para essa terra. Quando você não perdoa, quando você pensa algo mal de alguém, o diabo está conseguindo minar você e dizer que você não é aquilo que Deus planejou que é. Não tem nada a ver com o outro. Quando eu não perdoo o Eduardo, eu é que estou negando o que Deus disse que eu sou. Quantos estão entendendo isso? Então não faça isso com você. Você é uma bênção. Tem falha? Bem-vindo ao barco, eu também tenho. Erra? Bem-vindo ao barco, eu também erro. Fez coisa ruim? Bem-vindo ao barco. Eu também já fiz, mas o diabo não pode nos tirar algo. Nós somos homens e mulheres de Deus e nada vai mudar isso. Ninguém vai mudar isso. Não aceite menos que isso. Você é uma mulher de Deus. Você é um homem de Deus. Te enganaram, te usaram, te trapacearam. Não se misture com isso. Deixa eu descer do altar para te fazer uma pergunta. Eu não posso falar isso no altar. Quem tem animal de estimação aqui? Levanta a mão. Você pode evitar que o seu cachorro, seu gato, faça sujeira no meio da tua sala? Pode evitar? Pode. Mas você pode evitar de deitar em cima daquilo e rolar? Então preste atenção numa coisa. Não se misture com isso, que eu não vou falar dentro da igreja. Não se misture com isso. Se fizeram algo que tentaram sujar o seu coração, a sua sala interior, pazinho e lixo. Sacode 10 e diz, tem coisas que fizeram com você, que só serve para o lixo. Só serve para o lixo. Não é para você andar. Tem gente que fica andando com cordão pendurado, com mágoa, com tristeza, com traição, com mentira. Já fizeram, já foi embora. Pastor, e o que eu faço? Misericórdia. Porque quem mexe contigo não sabe com quem mexe. Quem mexe com você não sabe com quem mexe. Eu poderia ficar citando versículos aqui de como Deus diz que nós somos para Ele. Deixe isso embora. E se esse irmão já pediu perdão, e se essa irmã já pediu perdão, e Deus perdoou, esse problema é teu. Quantos estão entendendo isso? O pastor está favorecendo quem erra. Não, eu estou querendo te proteger e me proteger. Essa foi a palavra de Deus para mim. O Armando me fez algo ruim. Ele já chegou e já chorou. Ele não tem coragem de vir falar comigo. Ele está triste também com tudo isso. Ele chegou em casa e falou, o que eu fiz com o pastor? Não tem nem cara de olhar para ele. Senhor, olha para mim. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito tudo. Me dá um momento de falar com o pastor. Deus já perdoou ele na hora. E eu estou agarrado ainda. Quantos estão entendendo isso? Amém, gente? Nós somos coroa da criação. Nosso papel é andar brilhando, pulindo, porque quem olha o Senhor vê a gente lá. Tem um versículo que eu gosto muito que diz o Senhor que nós somos doxa. Doxa. A glória. O Senhor me dá o versículo. João 15:8. Vê se é isso. Se eu errar, me perdoe, gente. Não estava no script. Vamos, é esse mesmo. Louvado seja, obrigado, Espírito Santo. Meu Pai é doxa. A tradução para glorificado ali é doxa. Sabe o que é doxa em grego? Medalha. Você não entendeu nada, eu vou repetir. O meu Pai é glorificado, o meu Pai recebe medalhas pelo fato de vocês terem muitos frutos. Assim sereis meus discípulos. Esquece o resto, senão a gente prega o dia todo aqui. Só o começo. Quando eu e você nos identificamos com o caráter de Jesus. E aí a gente aprende algo que quando criança, por isso que eu digo, deixe seus filhos aprenderem. Porque tem algo que eu e o Aguinaldo aprendemos desde pequenininho que a gente não vai esquecer. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. Ele pode até fazer mancha. Mas Jesus me gerou para andar limpo. Jesus me salvou para andar limpo. Cada gota do sangue dele caindo me gerou vivo e limpo. A gente canta, o véu que separava não vai mais nos separar. O véu da mágoa, o véu da acusação, o véu da ingratidão, o véu da mentira, o véu de tudo isso não vai mais nos separar. E o que a gente faz? Misericórdia, sim.
Não vos conformeis com estes séculos, transformai pela renovação da nossa mente. O mundo diz para a gente reagir, o mundo diz para a gente dar o troco, o mundo diz para a gente andar com aquilo, mas Jesus diz, libera, liberta. Aonde que ele diz isso? No último momento, tacando pedra, xingando, morre logo, desgraçado. Hoje é sábado, eu tenho que ir para casa. E ele diz, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Ele não está falando de um escravo, não, dona Zizi. Ele não está falando, seu Jonas, de um vagabundo, não. A gente está falando do Rei dos Reis, sendo afrontado por um bando de gente ingrata, bando de gente ruim, igual a mim. Não vou falar de vocês. Igual a mim. E ele olhou e diz, perdoa. Perdoa. Ele não sabe com quem estão mexendo. Bastava só uma palavra dele, Cris. Só um Pedrinho, tão bonitinho. Eu estou falando, ele está assim, ó. Pedrinho, só uma palavra dele. Anjos desceriam com espadas, acabaria com aquele povo todo. Só um, ai Deus, ai Pai, socorre-me. E ele preferiu dizer, perdoai. Eles não sabem. Eles não sabem com o que estão mexendo. Então, gente, a nossa mente, se ela não mudar, a nossa vida ela não vai mudar. Amanhã a gente vai acordar. Aliás, nós vamos sair daqui agora. Vão ter várias escolhas. Aquele, qual é o adjetivo, dona Dinalda, que a senhora fala sempre que eu gosto? Aquele o quê? Nojento? Aquele, a senhora tem um adjetivo que a senhora fala? Do cão. Pé podre. Sujo por não é falta d'água. Essa é boa. Aquele sujo por não ter falta d'água. Aqui já vai querer imprimir coisas. Irmão, domingo passado, o irmão estava sentindo dor no pulso. Já tinha ido tudo quanto é médico. Ele faz medicina. E falou, pastor, na hora que o senhor pregava, o meu braço queimava. O senhor pode orar comigo? Eu falei, vamos para o altar. Oramos. Ele olhou para o pai e para a mãe e falou, a dor sumiu. Tirou o negócio, a dor sumiu. E saiu daqui. Quando ele chegou na calçada, o pai e a mãe, com o irmão, pararam para conversar numa rodinha. Olhou alguém, viu o pulso dele cheio de óleo ungido e falou, ih, teu pulso parece que está maior do que o outro. O garoto foi para o carro, colocou aquilo na cabeça, voltou a sentir a dor. Eu posso ouvir misericórdia? Eu fui visitá-lo na sexta para orar com ele de novo. Falei, ele não quis me dizer o nome do irmão, porque eu ia pegar na orelha. Sabe? Irmãos, a nossa boca não pode dizer qualquer coisa. E pior, aquilo entrou dentro dele, somatizou, e aquilo que ele havia sido curado, voltou a sentir para depois Jesus curar de novo. Diga misericórdia. Gente, tem hora que não dá para ouvir, não. Ó, igual a Jesus. Alguém me tocou. Está todo mundo te tocando. Eu continuo. Se Jesus para ali e fala, o que está falando assim comigo? Porque a filha de Jairo não ia ser curada, a mulher com fluxo de sangue não ia ser curada, porque Jesus estava preso naquela pessoa que estava andando com ele, mas não podia estar dentro dele. Quantos estão entendendo isso, amém? A pregação não é para você abandonar ninguém. É para não deixar transformar quem Deus gerou aí. Qual é teu nome? Diga bem alto, qual é teu nome? Antes de Deus te dar antes dos teus pais te darem esse nome, Jesus já sabia quem você era e Deus já sonhava com você. Não pode transformar. Gideão só foi um grande líder porque ele mudou a mente dele e a maneira de pensar. Abraão só viu o milagre porque ele acreditou contra a esperança. Irmãos, tu imagina hoje Abraão pegando um garoto. Você vendo aqui, um pai pegando uma criança e subindo. Diz um prédio aí, gente. Um prédio aí alto. E dizendo, vou sacrificar o meu filho. O que você vai fazer, seu João? No mínimo, chamar o quê? A polícia. Não é verdade? Tem coisas que Deus faz que é para aquele momento só. Abraão hoje não ia conseguir. O conselho tutelar ia tomar Isaac. Abraão ia estar na cadeia. Mas tem coisas que ninguém pode impedir, porque o resultado, pega essa palavra, ó, o resultado final é maior do que o processo.
O processo que você está passando está doendo, está difícil, mas o resultado final vai ser maior. Não desiste. E por último, Pedro só andou sobre as águas enquanto ele olhou somente para Jesus. Tem gente que fala assim, mas Pedro afundou, mas ele andou. Renato, nem que seja um passo. Ele andou. Alguém já andou aqui sobre as águas? A primeira vez que eu fui a Israel, fui com Dona Edinalda. Não sei se ela lembra dessa história. Eu estava tão cheio assim de emoção, que a gente pega um barco para atravessar a Galileia. Aí eu falei assim, eu vou andar. Pedro andou, eu vou andar também. E a gente chegou lá no fundão, eu falei, agora eu vou andar aqui. Aí eu estava ali, a pastora veio, aí o pastor Carlos estava ministrando, abraço o irmão, para orar, a pastora me abraçou, santa, glória a Deus, Deus usou a minha mulher. Aí ela me abraçou e eu falei, deixa eu te confessar uma coisa. Ela falou, o que é? Eu estou cheio de fé, acho que eu vou andar aqui, igual a Pedro andou, que eu estou sentindo algo, está me queimando o corpo todo. Ela falou, se eu fosse você, eu não ia não. No caso, ela não foi contra a fé não, né? Aí eu falei, tá bom, eu vou num lugar mais seguro. Aí aportamos o barco, fomos para uma praia, lá no Mar da Galileia, onde Pedro puxou os 152 peixes, né, dona Edinaldo? Aí ali eu ministrei, preguei, no final o Úrsula, eu falei, é agora. Saiu todo mundo de pé. Falei, Senhor, aí comecei a sentir aquele calor de novo. Eu falei, eu vou andar, eu vou andar, eu vou andar. Primeiro pé na água, eu afundei. Falei, glória a Deus. Janaína, vem cá. Obrigado, meu amor. Eu ia cair no meio do mar. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem gente que nos dá conselho bom, porque era puramente emoção ali. Então a gente não pode descartar bons conselhos e achar que todo mundo é nosso inimigo, ainda que nos contrariem. Eu estou falando aquilo que Deus tem para nós. Quantos estão entendendo isso? Eu queria nesse momento orar com você. Podemos orar? Eu quero concluir essa mensagem orando.